Amém, aleluia, glória a Deus. Boa noite, última arca. Uma bênção estarmos reunidos aqui para glorificar o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora tua palavra vai ser lida, Senhor. Fala conosco, Pai. Ó, Senhor, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para fazer em nosso meio, Senhor. Ajuda-nos a entender o propósito que o Senhor tem através dessa mensagem para as nossas vidas, para a vida dos nossos queridos, para a vida daqueles que vão ouvir essa mensagem depois, Senhor. Ajuda-nos a entender cada dia mais, a conhecer e prosseguir em te conhecer, Senhor. Ó Senhor, queremos cada dia mais caminhar contigo, queremos ser conhecidos por caminhar contigo, Pai. Ajuda-nos, fala conosco essa noite, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, só seguindo o aviso, estamos agora numa nova etapa do Clube do Livro, lendo Cristianismo Puro e Simples, porque agora nós vamos conseguir ter mais gente no presencial. Então vai ficar um bate-papo mais gostoso para a gente estar, e a gente vai compartilhar parte do Clube do Livro na internet, nas redes sociais. Então, para quem quiser acompanhar com a gente, nós vamos estar continuando a ler o Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis. Amém? Vamos para o nosso catecismo. O catecismo que a gente está lendo é o Catecismo Nova Cidade. Nós estamos na pergunta de número 17. Tá? Ele foi escolhido justamente por ele ter esse sistema devocional. São 52 perguntas com respostas, então dá para as 52 semanas do ano. Em um ano você completa o catecismo. Né? E ele tem essa finalidade de princípios elementares da fé cristã, justamente para que a gente possa estar cada dia mais enraizando isso e a gente possa estar pronto a responder as dúvidas que vão surgindo acerca da nossa fé. Pergunta de número 17. O que é idolatria? Resposta. Idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador, para nossa esperança e felicidade, relevância e segurança. Texto para reflexão, Romanos 1, 21 e 25. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do Criador do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Oração. Deus Criador, perdoa-nos por adorar as coisas que tu criaste. Nenhuma pessoa ou coisa deveria ser nossa esperança ou confiança. Só tu é autoexistente e todo suficiente. Que tu sejas nosso tudo, sobre tudo. Amém. Glória a Deus. Quem quiser, tiver a curiosidade, se eu não me engano está esgotado, mas às vezes você consegue na internet, esse devocional é muito legal porque ele ainda tem sempre 2 textos com reflexões sobre a pergunta, sempre de um teólogo do passado e um teólogo da atualidade. Né? Ele foi editado se eu não me engano, tem a participação do Timothy Keller, né? que é um pastor que faleceu recentemente, bem querido, assim, bem legal. Eu gosto muito dos textos do Keller. Agora, uma recomendação para quem puder, né? Isso tudo eu estou falando sem interesse, a gente não tem isso na loja, não. Só para mostrar para vocês, porque assim está sendo muito gostoso estudar, e especificamente para essa série que nós estamos começando hoje, eu estou lendo junto o comentário bíblico do N.T. Wright. Aí eu estou no livro Mateus para Todos, mas é assim, Evangelhos para Todos. Aí tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí depois tem Paulo para Todos, que é todas as cartas de Paulo, entendeu? Então é bem legal assim, bem atual e bem simples o comentário, não fica com aquela coisa de, no grego, no hebraico, não sei o quê, e aí dificultando e a pessoa precisa ter teologia para entender, não, é literalmente bem acessível para a pessoa, bem prático, ele usa ilustrações do dia a dia, ele pega dicas de filmes para poder estar fazendo o comentário bíblico dele, é bem gostoso mesmo de ler e ajuda bastante assim para você entender melhor os textos, tá? E aí, conforme a gente tinha combinado, né, há 2 cultos atrás, a gente vai começar a ler sempre um salmo
sempre na sequência, um salmo no início de cada culto e fazer uma breve reflexão sobre esse salmo. Nós estamos no terceiro salmo, tá? Salmo de número 3. Confiança na salvação de Deus. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção seja sobre o teu povo. Glória a Deus. Eu gosto desse salmo por uma série de fatores, mas um especial é porque quando eu era criança, essa senhora que está aqui bem na minha frente, a minha mãezinha, o que ela fez? Ela fez um pompurri de salmos, assim. Ela foi pegando vários textos da Bíblia e ela recitava todo santo dia antes da gente dormir. Então, durante muitos anos, vários versículos que eu lembrava na hora do aperto, era justamente isso que ela recitava antes de dormir. E um deles era, eu me deito e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu decorei isso há muitos anos atrás, por conta dela ficar falando. Salmo 23 também. Então, assim, a gente fica pensando, dá muito trabalho com a criança e tal, não sei o quê. Não, tem que tirar tempo. É de pequeno que a gente vai... E isso fica. Às vezes você estava no aperto, no plantão, velho e tal, e com os cabelos brancos caídos, e estava lembrando na hora do aperto daquilo que você lia na beira da cama, que às vezes você estava até afastado dos caminhos do Senhor, mas aí a palavra vinha para poder te gerar esperança. Então, assim, aconteceu isso muitas vezes comigo. Então, eu gosto desse pedaço específico do texto. Mas é legal porque, assim, esse salmo mostra o que é ter intimidade com Deus. Mostra, assim, que a gente não precisa ficar floreando para conversar com Deus. É você buscar o Senhor e você rasgar o seu coração na frente do Senhor. Ele chega e fala da sua angústia, meus inimigos se multiplicam. E no final, ele ainda fala, ele quebra o queixo, ele despedaça e tal. Tanto que muitas vezes, hoje em dia, o povo fala para orar, quebra o queixo dos inimigos. Não, não é um ensinamento para você fazer. O ensinamento aqui está em que você pode colocar as suas angústias diante do Senhor da forma que vem. Você pode rasgar o seu coração diante do Senhor. O Novo Testamento vai dizer o quê? Que não sabemos orar como devemos, mas o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza, entendeu? E o que ele faz aqui também, que é grandioso, é que ele relembra daquilo que Deus fez para gerar fé na situação difícil atual. Por isso, nós devemos estar sempre lembrando daquilo que Deus já fez na nossa vida. Por isso que ao longo das Escrituras, o povo é chamado para relembrar daquilo que Deus já tinha feito, porque novas angústias viriam. O próprio Senhor Jesus falou enquanto esteve aqui conosco, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele falou que as aflições viriam, ele nunca falou assim, vai ser um mar de rosas, vira crente, vai ser tudo bem. Se não tiver tudo bem, que você está no pecado. Não é assim, ele nunca falou isso. Ele falou que teria aflições. Então, a gente tem que fazer como fala, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor. É isso que nós temos que nos firmar na hora da dificuldade, no momento da angústia. E quando a gente tem a memória lá de trás daquilo que Deus já fez, olha onde eu estava, olha o que Deus fez na minha vida e Ele vai fazer de novo.
Ele vai me tirar dessa situação, entendeu? É isso que nós precisamos nos agarrar. E a gente, às vezes, fica esquecendo. É muito fácil, quando está tudo bem, a gente esquecer do que Deus fez. É muito fácil a gente esquecer de onde Deus tirou a gente. E aí, se a gente não fica relembrando, o que acaba acontecendo? No momento de angústia, a gente não tem aquela rocha para se firmar. Da mesma forma, as palavras do Senhor, mas isso vai ser uma reflexão para a próxima parte que a gente vai estar lendo. Mas lembrem disso, nós precisamos nos alimentar da palavra e nós precisamos lembrar daquilo que Deus tem feito por nós. É muito legal caderno de oração. Caderno de oração era um hábito antigo. E tanto que tem testemunhos na história da igreja de homens santos que oravam diariamente, assim, e oravam por várias pessoas. E eles tinham um caderno com milhares de orações. E eles pediam testemunho das pessoas quando a oração era respondida. E aí você tem testemunhos na história da igreja de pessoas que têm não sei quantas mil orações respondidas. E isso enche a gente de esperança. Só que por que a gente não tem mais esperança? Porque ninguém mais faz isso. E a gente vai continuar refletindo sobre isso quando a gente falar de Mateus. Mas a gente está perdendo, a gente é um povo sem memória. Nós somos o povo do instantâneo, nós somos o povo do hoje, do imediato. Nós estamos ficando sem memória. Nós já fomos criados na nossa nação para ser um povo sem memória, para ter vergonha da nossa história, para ter vergonha dos feitos ao longo das gerações aqui no Brasil. A gente está sempre envergonhado com essa síndrome de vira-lata e tal, de menos-valia, e aí a gente acaba não relembrando dos feitos dos nossos antepassados, das pessoas que vieram antes de nós, né? E isso é onde Davi se agarra nesse salmo. Ele lembra do que o Senhor tinha feito por ele, e aí ele consegue descansar. Entendeu? Quando a pessoa caminha com Deus, quando a pessoa está firme em Deus, quando ela tem a segurança dela em Deus, no meio da tempestade ela dorme. Jonas dorme, Jesus dorme, Davi dorme. Por quê? Porque eles sabiam quem caminhava com eles. É isso que nós precisamos. No momento, não é que não vai ter tribulação, o vento vai estar batendo, a tempestade vai estar rolando, mas a gente vai ter paz para dormir, porque a gente sabe quem está caminhando com a gente. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos iniciando uma nova série. Deus permitindo, pelos meus cálculos por cima, assim, eu acho que até junho do ano que vem a gente termina essa série. Fico inventando moda. Meu professor falou para mim assim, não, faz Efésios que é mais curtinho, você vai conseguir terminar antes e tal, não sei o quê. O evangelho é muito profundo, vai exigir muito e tal, e está começando agora. Mas assim, eu tenho no meu coração um peso sobre a gente conhecer os rudimentos da nossa fé. A gente, como congregação, está caminhando e sabendo os rudimentos da fé. A gente vai pregar o evangelho. E aí nós, como congregação, nunca lemos um evangelho juntos. Vamos começar lendo o evangelho juntos. E aí, quando a gente for pregar o evangelho, é aquilo que nós estamos conversando nos fins de semana. A gente não vai estar falando de um negócio que a gente leu, ou que a gente ouviu falar, ou que a gente viu no YouTube. Não, é o assunto que a gente trata. Entendeu? Foi assim, com esse anseio no coração, que a gente colocou a proposta para o pessoal topou o desafio da gente fazer uma série no Evangelho, porque são 28 capítulos, então é um negócio longo, e vai ter capítulo que vai demorar um monte, porque não vai dar para ler um capítulo inteiro num culto, porque imagina, Sermão do Monte, nós vamos ficar um tempão no Sermão do Monte, entendeu? Mas glória a Deus, nós vamos estar caminhando nas Escrituras juntos, né? Nós vamos começar da coisa mais divertida, que todo mundo gosta, aquela coisa, aquela parte assim emocionante das Escrituras, que todo mundo pega e fala assim, não dá para dar uma puladinha nesse negócio aí do começo, não? Né? Eu acho que é aquela coisa assim, quando o cara faz um propósito, fazer um propósito, vou ler a Bíblia. Mas o Velho Testamento é meio comprido, né? Vamos começar pelo Novo. Aí já tem um tropeço ali logo no começo. O cara fala, poxa, genealogia, né? Tipo,
Filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem. E vamos ler agora o filho de não sei quem. Vamos lá, aqueles nomes bem facinho que tem na Bíblia. O mais legal é que eu li até na versão da Bíblia judaica, aí tem os nomes originais, aí fica mais gostosinho de ler ainda. Genealogia de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Até aqui. Glória a Deus. Alguém dormiu? Vamos. Essa parte, com certeza, em casa, às vezes alguém deu uma cochilada aí. Um monte de nome bonito para pôr no filho, né? Tem pelo menos uma meia dúzia aqui que é bem legal, que você vai ser o único da cidade, talvez do estado, né? Mas, amém. Então aqui, conforme eu fui lendo e fui buscando no Senhor, me vieram 3 coisas que eu falei, se for falar disso, nós vamos passar uns 10 cultos falando só desse pedaço aqui. Mas eu vou pincelar por alto. Então, assim, primeiro de tudo é que nós perdemos esse hábito. Nós perdemos o hábito de valorizar a nossa história. Nós perdemos o hábito. A gente muito mal conhece umas 2, 3 gerações para trás. Hoje em dia, não há costume de você conhecer várias gerações dos seus antepassados. Você fica sabendo, às vezes, do seu avô, do seu bisavô, quando muito, né? A cultura mudou tanto e é tão imediatista que eu percebo isso até no consultório. Vou falar um negócio bem bobo, assim, que eu vivo no consultório, né? Para quem não sabe, eu também sou ginecologista e obstetra. E às vezes no consultório, se eu chego para uma senhora de 80 anos e peço para ela quando você ficou mocinha, não é quando foi a primeira regra, quando você ficou mocinha, porque antigamente falava assim, nossa, você vai ficar mocinha, você ficou mocinha e tal, não sei o quê. Ela sabe a data, ela lembra a situação, porque era um negócio que era tipo, assim, ou era traumático ou era um evento. Meu Deus, ficou mocinha, que coisa linda e tal, não sei o quê e tal. Você chega para uma moça hoje, de 15 anos, que menstruou a primeira vez aos 14. Você pede para ela, quando que você menstruou a primeira vez? Foi há 1 ano. Ela olha e fala, mãe, quando foi mesmo? Porque não tem significado nenhum mais para ela. Aliás, é um transtorno, é um negócio. Então, assim, a gente cada vez mais está valorizando menos as coisas. Nessas coisas de história, de momentos. Por exemplo, antigamente tinha festa de debutante, antigamente comemorava quando o rapaz tinha 18 anos. Não tem mais esses marcos.
Entendeu? Hoje em dia é tudo corriqueiro, é mais um, e tudo ficou imediatista. Eu quero saber o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer e tal. E a gente perdeu algumas questões de legado, de gerações, de identidade, né? Uma coisa, vamos falar disso, depois eu vou falar das mulheres que estão aqui, porque aí vai entrar no principal do livro. Mas assim, a gente perdeu a sensação de legado. Você perdeu aquela sensação de continuidade da sua vida através da sua família. Porque é só você pensar o seguinte: quando Abraão recebe uma promessa que fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele não era louco. Ele não tinha assim noção, eu sozinho vou em cada uma das famílias da terra para abençoar. Ele sabia que não era ele, que não era uma promessa que ia se cumprir na vida dele terrena. Era através das gerações dele que aquilo ia acontecer. Só que como você vai entender que o cumprimento de uma promessa dessa se você não passa isso de pai para filho? Como que hoje a gente ia saber que isso se cumpriu em Cristo e através da igreja, se essa promessa não fosse falada de pai para filho? É uma geração tão imediatista que eu quero a bênção para agora. De preferência, eu quero a bênção para ontem. Eu quero chegar aqui e a minha bênção já está pronta dentro da igreja. Eu só vim pegar. Como que Deus vai fazer uma promessa? Deus não olha para o agora. É aquilo que nós conversamos há uns cultos atrás. Quando ele olha 2 bebês no ventre, que estava grávida de gêmeos, ele fala assim, 2 nações estão brigando no seu ventre. Ele não estava vendo 2 crianças, ele já viu todas as gerações. E aí ele fala que uma nação ia servir a outra. Ele não fala de um menino e outro, ele não está se referindo às crianças, ele está vendo a posteridade. Então, quando você elimina um bebê no ventre da mãe, para Deus você não está eliminando uma vida, você está eliminando uma nação. Você está eliminando um legado, você está eliminando uma história. Entendeu? As promessas de Deus, a gente não tem que ficar esperando. Dá para esperar promessa para agora? Quero muito um casamento, tô solteira. Quero muito não sei o quê. Eu queria sair do aluguel, eu queria um emprego novo. Deus pode fazer isso? Pode, Ele é o Deus da provisão. Mas as promessas de Deus vão muito além. Quando Ele fala que os pensamentos que Ele tem a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, que ele deseja o bem para os seus filhos, ele deseja muito além do que a gente pode imaginar. E a gente se contenta com migalha, a gente fica pedindo pouco, porque a gente pensa só no agora. A gente quer o iPhone desse ano, a gente quer um carro novo. Quando Deus está pensando assim, eu quero te dar filhos e filhos dos seus filhos. E aí você fica pensando assim, não vou desejar filho, porque vai que não vem a provisão. Meu Deus, teu pai é o dono, é o Deus do ouro e da prata, é dono do ouro e da prata. Como que ele vai te dar um filho e não vai te dar a provisão? Eu tenho um dito que eu vi um pastor falar uma vez e que eu creio fielmente, não é bíblico, mas ele fala o seguinte, que a criança já vem com o pão debaixo do braço, entendeu? A provisão vem junto com o filho. Porque ele te dá uma motivação extra para trabalhar, ele te dá um sentido novo de propósito. Deus vai derramando bênção, porque você está cumprindo um mandamento dele, entendeu? Hoje em dia, pessoas de outras, a gente fala que a gente segue o Deus único e verdadeiro, mas a gente não faz na prática, nossa prática não demonstra isso. O que eu quero dizer com isso? Os islâmicos têm mais fé no Deus deles para ter filho, que o Deus vai prover, do que os cristãos. A gente fica na dúvida se Deus vai fazer, se Deus pode. A gente acredita que Ele pode levantar uma pessoa da cadeira que está enferma, porque a gente fala, você acredita no milagre? Você acredita que Deus pode tirar o cara do câncer? Pode. Ele pode te sustentar se você tiver mais um filho? É complicado, né?
Entendeu? Então é esse tipo de coisa, falta fé para ter filho, para ter família, entendeu? E aí quando a gente vê uma genealogia dessa, a gente vê que as promessas dele se cumpriam através das gerações. Você vê as promessas se cumprindo 400, 2.000 anos depois. E a gente quer a promessa para amanhã. A gente quer a promessa para amanhã. Você acha que Abraão não está satisfeito lá com o Senhor? De ver que na geração dele veio o Messias? Que as promessas se cumpriram? Não, mas eu quero minha satisfação agora, porque a gente pensa no hoje, a gente é imediatista, a gente aprendeu nessa cultura consumista, a gente não pode esperar para poder a promessa se cumprir. Tem que dar um jeito, tem que fazer um crédito, tem que fazer uma dívida, porque precisa para amanhã. Não dá para esperar a provisão, porque o meu desejo tem que ser saciado agora, né? E isso tem sido destruído há muito tempo. A gente perdeu a sensação de antepassados, de legado, geração, e agora está se destruindo a identidade, porque se você não sabe de onde você veio, é muito fácil você perder quem você é, e aí você não sabe para onde você vai. Tanto que hoje, eu digo assim, que as pessoas nem sabem o que elas são, elas sabem o que elas não querem ser. Eu não quero ser do jeito tradicional. Eu vou ser qualquer coisa, eu vou me identificar como um bicho, mas eu não vou ser do jeito tradicional, porque tudo que eu não quero é ser isso, entendeu? De tanto que se perdeu a identidade. Aí a pessoa fica sendo uma hora uma coisa, outra hora outra coisa, e aí a pessoa que não sabe o que é, não sabe o que quer e não sabe para onde vai. Quando Deus, logo de cara, já diz que nós somos a imagem e semelhança. Por falta de saber a sua identidade, foi um dos motivos da queda de Adão e Eva. Por quê? Logo de cara, Deus fala, são minha imagem conforme a minha semelhança. E aí, Satanás vai e inverte. Se você comer, aí você vai ser como Deus. Não, eles já eram imagem e semelhança. Não, mas se você comer, aí que você vai ser. Ele vai na identidade deles. E até hoje ele tem enrolado e atrapalhado a identidade. Muitas das coisas tem umas coisas muito legais que eu tenho visto, e aí eu relembro de coisas da família, e assim, a gente vai estudando, vai aprendendo, e agora essa questão de ter filho mexe muito com a gente, né? Então hoje, vendo, estudando sobre isso, eu lembro do meu falecido avô. O meu avô fez um negócio que eu falei, que sentido? Coisa mais besta. Na época eu era criança, eu olhei para aquele negócio e falei, que trabalheira que ele deu para isso. Mas é porque ele já tinha, ele não sendo crente, mas ele tinha uma noção da importância da identidade. O meu avô pegou e fez um livro sobre a família. E buscou os antepassados e até aquele momento da edição do livro, todos os descendentes em relação à geração dele estavam anotados no livro. Ele escreveu um livro, meu nome todo é Marcelo Magalhães Leite Pinto. E o meu avô Silvio, que era do lado do meu pai, Leite Pinto, ele escreveu um livro, Os Leite Pinto. E ele procurou, até aquele momento, todo mundo da família, em todos os cantos do país e os antepassados, e ele escreveu um livro, aí tinha fulano, filho de ciclano, fulano teve fulano, fulano Beltrano, Beltrano teve E eu olhava e falava, meu Deus, trabalheira, homem. E ele teve esse cuidado. Hoje em dia tem muita pesquisa na internet, tem gente que é especializada nisso, inteligência artificial, um monte de coisa. Tu imagina isso? Eu lembro desse livro há uns 30 anos atrás, tu imagina a trabalheira que era, entendeu? Tu ir lá, livro por livro, cartório, e buscando, documento velho, as coisas meio mofadas. Ele ia lá e buscava e ele levantou isso. Hoje eu entendo o valor disso. Hoje eu entendo a importância disso. Hoje, vendo essas questões, quando você olha para as escrituras, você vê, porque isso era o cartão de apresentação da pessoa. Eu sou filho de ciclano. Davi, filho de Jessé. Tanto que Jesus começa em Mateus já sendo apresentado. Filho de Davi,
filho de Abraão. Para mostrar da onde que ele veio. Ele é filho das promessas. Mas só sabe que tem promessa se você passar a promessa para frente. A gente tem passado as promessas para os nossos filhos? Nossos filhos sabem as promessas? Nossos filhos conhecem os valores das nossas famílias? Aí eu entro num livro que eu estudei. Porque quando começou esse lance, quando a Kátia engravidou, eu entrei no modo pânico. Porque eu falei, cara, eu tenho que ser um pai bom. Meu Deus, eu tenho que ser um pai bom. Como é que eu não vou ser um pai bom? E aí eu comecei a ler livro. Aí tem um livro que eu achei muito legal, que é assim, Seja um Melhor Pai. Eu não lembro o autor, mas eu busco depois, se alguém tiver curiosidade, pergunta aí, eu busco o autor. Mas um dos tópicos desse, tanto que tem até o Facebook em inglês, é Be a Better Dad Today, um negócio assim. Mas se procurar lá no Facebook tem. E eu mando também o nome do autor, se for preciso, se alguém quiser. Aí um dos tópicos é valores da família. Faça, junto com a sua esposa, uma lista dos valores que a família preza e mostre eles para os seus filhos, para que eles entendam o que vocês valorizam. E eu lembro, aí eu fui buscar isso, porque a gente pra você ter uma ideia, isso faz 2 anos que a gente montou isso. Aí tem aqui, ó, Visão Nobre da Família Pertile Magalhães, que é o sobrenome da minha filha. E aí a gente colocou, começamos com amamos a Deus sobre todas as coisas. Jesus é o nosso Senhor, Ele é suficiente. E aí fomos escrevendo tudo que a gente valorizava, sobre casamento, criação de filhos, É grande, então assim, se alguém quiser como exemplo eu mando, mas eu achei muito legal a ideia, a gente fez, montou juntos, e, valeu muito a pena para a gente, assim, e são coisas que a gente quer passar para ela, tanto promessas quanto valores, para ela ter isso inculcado, mas é aquilo que a minha mãe fez. Se não fizer, se você não colocar isso para eles, quando eles crescerem, eles não vão ter essa lembrança das promessas. E aí quando acontece, meu Deus, eu me formei, era uma promessa. Meu pai me falou que os filhos dele seriam formados. E aí você vai lembrando e aquilo vai se cumprindo. Mas você só vai ter esse testemunho se você passa a promessa para frente. Abraão só teve esse testemunho no começo de Mateus porque a promessa foi passada para frente. Era um povo que entendia a importância e que as promessas eram geracionais. Amém? Outro dia nós vamos conversar sobre legado, identidade, promessas, mas assim, eu queria deixar essa sementinha aqui plantada para a gente ver que quando a gente vê uma história dessa, quando a gente vê um trechinho assim tão chato das Escrituras, tem muita coisa embutida, tem muita cultura de um povo, tem muita cultura. Por que Deus escolheu um povo que gostava de genealogia? Por que nós temos livros inteiros sobre genealogia, entendeu? Dentro das Escrituras, para mostrar a importância de se passar as coisas de geração a geração. E agora eu vou passar uma segunda parte disso daqui. O livro inteiro de Mateus, todos os evangelhos, na verdade, eles têm um tema muito específico. A encarnação de Deus e a redenção do povo através de Cristo Jesus. E aqui já começa a mostrar isso, como Deus redime as histórias e como essa redenção ela é marcada pela encarnação do Messias. O que eu quero dizer com isso? Não era comum ter nome de mulheres em genealogia. Aqui tem 4. E todas elas, pessoas desprezadas nas suas respectivas gerações. E que a sua redenção final é estar na genealogia do Messias. Vamos citar elas. Tamar. Tamar, ela foi desprezada por um dos filhos de Judá. O Judá teve medo de dar o filho para poder ter relações e suscitar a geração a Tamar. E ela, o que ela faz? Ela se disfarça de prostituta, se prostitui com o sogro
Ela era viúva, tá, gente? Então ela fez essa jogada porque ela viu que ela não ia ter descendência. E aí ela se prostitui com o sogro, engana o sogro, e logo depois, quando o sogro descobre que ela está grávida e vai mandar matar ela, ela fala assim, ó, esses pertences aqui são do homem que me engravidou. Eram os pertences dele. Aí ele vira e fala, ela foi mais justa do que eu. E aí essa criança está na genealogia do Messias. É a redenção da história de Tamar. E aí a gente vai e segue. De repente, chega Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe é conhecida por ser o quê? Prostituta. Prostituta. E ela foi usada por Deus para esconder os espias. E ela, além de prostituta, ela era de um povo cananita, ela era cananeia, ela era da terra de Canaã. Ela não era judia de nascimento. E ela foi aceita no povo. E o nome dela está na genealogia do nosso Senhor. E aí, passa uma pouquinhas gerações. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, moabita, um povo que sacrificava crianças. E ela tem a história dela redimida. E Ruth está na genealogia do nosso Senhor. Aí aparece Davi, que gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Aqui mostra o tanto que era levado a sério o adultério. É o único nome que não é citado, mas é citada a história. Batseba. Ela não é citada nominalmente, mas é citada a história dela. E aí ela tá na genealogia. Se não tivesse acontecido como Deus, nunca a história da humanidade, o que está acontecendo na nossa vida, o que está acontecendo na sua e na minha vida, não foge do controle de Deus. Você acha que Deus não sabia que Davi ia pecar com Batseba? Ele já sabia que no final ia dar em Jesus. Entendeu? Acontece um negócio desse, você pensa, não dá para Deus usar, olha que tragédia, o cara adulterou, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele adulterou e ele matou o marido para ficar com a mulher e tal, não sei o quê. E o nome dela está na genealogia. E a redenção dessas histórias acontece quando o quê? Da mesma forma que acontece com todo mundo, com o Messias, com a encarnação de Deus. Olha, Deus estão na genealogia. E no final termina em José, marido de Maria. Por quê? Isso é um negócio legal que o N.T. Wright fala, porque ele fala o seguinte, tem um filme antigo, eu não vou lembrar o nome aqui, mas se alguém tiver... Deixa eu ver aqui, que está logo nas primeiras páginas aqui. Se alguém tiver essa curiosidade. É um filme de Oscar Wilde. Deixa eu ver aqui. Esse filme... Quer ver? Não é esse filme de Oscar Wilde. Espera aí. Agora eu perdi o filme. É porque, assim, é um filme antigo que conta a história eram dois heróis e eram dois filmes que tinham a ver um com o outro. Dois filmes que contavam a mesma história, só que a visão de um herói e depois a visão do outro herói. Então tinha pontos que você vê no primeiro filme que você só vai entender no segundo filme, que é quando conta a história pelo lado do outro herói. Aí ele compara isso ao Evangelho de Mateus com Lucas, porque as genealogias são diferentes, mas é você vendo do lado de José e do outro lado vendo o lado de Maria. É você contar a mesma história pelas visões de pessoas diferentes que participaram da história. Por isso que você vê diferenças, né? E aí, como eu comentei, eu sempre vou tentar trazer alguma coisa, um paralelozinho com outros evangelhos, porque como a gente vai ler o evangelho e vai demorar muito, provavelmente vai demorar para a gente ver de novo um evangelho inteiro assim. Então, falando de Lucas, uma das coisas que eu acho mais bonitas é que a genealogia é invertida. Vai falando, e ela termina em Adão, filho de Deus. Porque às vezes a gente mete o pau em Adão, né? Toda hora, poxa, por que Adão fez isso? Olha aí, tudo que acontece de ruim é por causa do tal do Adão e tal, não sei o quê. Mas a gente esquece de ver
que no final está lá, Adão, filho de Deus. Ele descende direto do Senhor. Ele foi feito pelas mãos do Senhor. Pegou no barro ali e soprou vida nele. Né? Amém? Vamos lá. Então falamos da genealogia, vamos continuar agora para terminar esse capítulo, que esse nós vamos conseguir terminar num culto só. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la, sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Glória a Deus. Vou fazer um comentário bem bobo, paralelo aqui, antes da gente ir para o lado sério, né? É só fazendo um paralelo, porque tem muita gente que assiste, que a gente não sabe o que crê, mas isso aqui elimina uma crença católica. Bem simples. Eternamente virgem. Eu como ginecologista e obstetra, eu quero que me mostre uma mulher que dá à luz de parto vaginal e que continua virgem. Entendeu? Sem contar as provas das escrituras, que teve outros filhos, irmãos e irmãs de Jesus e tal, não sei o quê. E aqui fala, não teve relações enquanto não nasceu. Dá a entender que subsequentemente aconteceu. Entendeu? E aí depois tem as outras provas dos irmãos e irmãs de Jesus e tal. Mas aí continuam com essa crença do eternamente virgem. Como? Como? Se ela teve um parto normal. Tiramos o paralelo aqui, vamos voltar para o texto. Eu acho muito legal esse texto, porque ele mostra uma coisa. Assim, 2 pontos importantes que eu quero frisar nesse texto. Primeiro, a fidelidade de José. É um homem que não fala nas Escrituras, mas todos os seus atos são de obediência. Tanto que ele era tão obediente que todas as vezes que fala dele sendo avisado em sonho, obedeceu. Sendo avisado em sonho, fez. Sendo falado em sonho, fez. Ele não discutia com o Senhor. Ele não argumentava. Ele não ficava pedindo, molha o algodão para mim, agora seca o algodão molhado para mim. Não, falou, fez. E ele é chamado pelo Senhor de justo. Então isso eu acho incrível, entendeu? Aí você pode dar para um homem desse. Por isso que eu falo assim, hoje em dia falta homens assim. Cara, porque hoje em dia é um tal de argumentar, é difícil, eu não sei, não sei o que, não sei o que. O cara ouviu, obedeceu. Ponto. E ele foi chamado de justo. E aí pode ser dado grandes missões para homens obedientes. Que, primeiro, ouvem a voz do Senhor. Então você tem que buscar intimidade com o Senhor. Porque se você tem intimidade com o Senhor, você vai ouvir a voz dele. E aí quando você ouvir, não fica argumentando. Aí você obedece. Entendeu? É assim que o homem é usado. Isso é um ponto que eu quero ressaltar aqui. Mas o outro ponto que eu acho muito, muito importante é de conhecer as Escrituras. Quando a gente fala, quando eu fico pegando no pé, quando eu insisto para a gente fazer essas séries, que a gente lê a Bíblia, versículo a versículo, e comenta sobre isso, porque é aquilo que eu falei quando a gente falou da pregação. Os profetas
Não estavam andando pela rua, caiu um raio, uá! E aí eles, nossa, tive uma revelação, vai acontecer isso, e vai ser o povo amaldiçoado. Não, eles meditavam em cima da lei. E em cima da lei, Deus trazia a revelação para eles. Olha, aquilo que eu falei lá atrás, que se o povo fizesse isso, ele ia ser amaldiçoado desse jeito, vai se cumprir, porque ele está fazendo isso. E aí o profeta erguia a voz e falava, isso está acontecendo por causa disso, porque Deus falou assim e vocês não estão caminhando nos caminhos dele. E aí quando chega no Novo Testamento, a gente vai ver como foi dito pelo profeta. É uma construção, a Bíblia é um livro todo conectado, é um livro só. Não tem essa história de, o Velho Testamento, nada a ver, é tudo na graça, é tudo no Novo Testamento. Não, é tudo conectado, é uma construção, é didático. Quando você vê a lei vindo antes da graça, é porque você só entende a importância do remédio se você sabe que está doente. Chegar um cara para você e toma esse remédio que vai te fazer bem e você não está sentindo nada, você não sabe que está doente, você não vai tomar. Isso aí é veneno, sei lá o que é isso, tá louco? Não vou tomar esse negócio não. Por isso que você vê às vezes influencer aí falando assim, eu não pedi para Jesus fazer nada para mim, se eu estava com uma dívida eu não pedi para ele pagar. Entendeu? O rapaz lá que se desviou, que outro dia viralizou fazendo um comentário desse. Entendeu? Por quê? Porque não foi pregado o evangelho para ele. É um cara que nunca ouviu o evangelho de verdade. Porque ele não sabe nem que ele está doente. Aí ele age como fariseu. Nossa, se soubesse quem é essa daí que está cuidando dele, aí Jesus pega e fala assim, ela tinha muitos pecados, por isso que ela muito ama. Entendeu? Você nem sabe que você é pecador. Você não sabe o tanto que você precisa do remédio. Mas aí voltando, como José entendeu a palavra do Senhor? Como ele entendeu? Porque assim, quando a gente recebe uma profecia, não estou dizendo que anjo não pode falar com a gente hoje. Não estou dizendo que a gente não pode receber uma revelação hoje. Pelo contrário, nós cremos nos dons, nós cremos na atualidade dos dons. Existem vários testemunhos ao longo do mundo de anjos pregando para pessoas que o evangelho não consegue chegar. Às vezes lá nos povos islâmicos e tal, Deus tem usado anjos, pessoas estão sonhando, acordando, e um anjo falando, Jesus aparecendo, entendeu? E eles estão se convertendo. Existem testemunhos nesse sentido nos lugares distantes, nos lugares inacessíveis. Mas a palavra fala para nós julgarmos as profecias. Como que a gente vai julgar se a gente não conhece as Escrituras? Como você vai ser um justo juiz se você não sabe as Escrituras, se você não sabe a constituição do reino que você vive? Por que José não teve dúvida na hora de obedecer? Porque veio à memória dele. Isaías predisse que a Virgem conceberia. Então aí não tem dúvida, porque você sabe as promessas, você sabe as profecias, você conhece aquilo que Deus falou no passado, entendeu? Agora, como que... Aí é onde acontecem essas loucuras, do tipo, Jesus vai voltar tal ano, aí Jesus não volta naquele ano? Não, o anjo fez um recálculo aqui, uma recontagem, agora vai ser outro ano. E aí você continua acreditando nesse anjo que já foi provado que está errado. Por quê? Porque você não lê as Escrituras, você não conhece, você não consegue julgar. Aí qualquer coisa que aparecer para qualquer profeta aí, entendeu? Vira a palavra de Deus. Entendeu? É onde você começa as seitas, as heresias e tal. E muitas delas, quando você vai ver na raiz, é um anjo. Entendeu? Por que o anjo aqui, José não tem dúvida? Porque ele conhecia as Escrituras e foi falado de acordo com as Escrituras. E por que Jesus não tem dúvida de confrontar Satanás? Porque ele vê que distorceu as Escrituras. Porque ele conhecia as Escrituras. Satanás conhece as Escrituras. E você quer enfrentar Satanás sem conhecer. Porque eu vou falar em nome de Jesus. E aí o Espírito vai sair. Aí não jejua, não ora, não conhece as Escrituras. E aí fica sendo enganado. Fica comprando vassoura ungida. Fica comprando sabonete abençoado para limpar o pecado. Continua nisso. Não lê a Bíblia. Então essas coisas
A gente vê nas Escrituras de forma bem simples, bem clara. Eles não tinham dúvidas, porque eles sabiam o que estava escrito. Eles sabiam o cumprimento das promessas. Da mesma forma que o Evangelho de Mateus, ele é escrito para os judeus e ele tem sempre essa argumentação. Por quê? Porque Mateus queria usar isso para convencer os judeus. Olha, isso que aconteceu com Jesus era para que se cumprisse o que o profeta falou. Isso que aconteceu com Jesus era para que se cumprisse aquilo que o profeta falou. Ele ia sempre apontando. E nós não queremos conhecer o Velho Testamento, não queremos conhecer a Bíblia. O povo fica com preguiça de ler, entendeu? Então, quando eu falo, gente, da importância da gente conhecer as Escrituras, da importância da gente estar lendo, da gente estar refletindo versículo a versículo, é isso. A gente só vai conseguir ter discernimento, criar essa resistência para falsos evangelhos, para enganações, espíritos enganadores, se as palavras estiverem em nosso coração. Quando vier o inimigo querer te enganar, porque ele não vai aparecer com chifre. Entendeu? Jesus confrontou Satanás através de Pedro. Pedro vem e ele fala: afasta-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do Senhor. Porque sabia que ia contra a vontade de Deus. Mas é porque ele conhecia a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus? Você tem buscado conhecer a vontade de Deus para a sua vida através das Escrituras? Amém? Então, assim, nós temos que criar essa prática, a devoção, oração, leitura, jejum. Nós precisamos criar esse relacionamento, nós precisamos caminhar com Deus. E eu vou mostrar isso na prática, tá? Eu baixei aqui um artigo, não vou ler ele todo, quem quiser depois eu passo. Mas falando exatamente disso, da diferença que faz você caminhar com Deus e você não caminhar com Deus. E aí é uma questão que é um estudo feito na vida de Jonathan Edwards. Isso aqui é muito citado, isso aqui não é de hoje, isso aqui é muito antigo, esse estudo que fizeram. É um levantamento que fizeram da vida do famoso pastor Jonathan Edwards. E compararam ele com um contemporâneo dele chamado Max Jukes. Eu já ouvi isso em cursos da Universidade da Família, que é uma organização para-eclesiástica que apoia com materiais para você fazer estudo bíblico e tal. Já tinha visto isso nos 2 ou 3 cursos da Universidade da Família. E quem cita muito isso também nas suas pregações é o Anderson Silva, aquele pastor ali, acho que de Brasília, aquele barbudão, tatuado e tal. Ele cita muito esse estudo. E é muito legal porque nasceu em 1703 em Windsor, Connecticut. Ele era o único filho de um homem entre 10 filhas. Seu pai, Timothy Edwards, era pastor e sua mãe, Esther Stoddard, era filha de Solomon Stoddard, um famoso reverendo da época. Olha o legado. Filha de um reverendo, filho de um pastor. Ele era puritano. Então, o Jonathan Edwards, ele é conhecido justamente ele é um famoso pastor da época do puritanismo. E foi líder espiritual na cidade de Northampton, Massachusetts, por 57 anos. 2 anos antes da sua morte, seu neto Jonathan Edwards subiu de pastor assistente para pastor. Tá? E aí eles mapearam as gerações de Jonathan Edwards e mapearam as gerações de Max Jukes. Os dois na mesma. Aí assim, tem todo o legado e tal, não sei o quê. Mas assim, o dicionário Aurélio nos diz que legado é um valor previamente determinado ou objetivos previamente individuados, que alguém deixa para outrem. Olha como é que é a importância do legado. E o principal legado que Edwards deixou para os seus filhos foram seus princípios cristãos. Recentemente, o estudante Benjamin Warfield, de Princeton, encontrou, depois de muita pesquisa, 1.394 descendentes conhecidos de Edwards. E nessa pesquisa podemos constatar o maravilhoso legado que Edwards deixou aos seus descendentes através de sua vida cristã.
Dos 1.394 descendentes de Edwards, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores, um vice-presidente, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Os descendentes de Jonathan Edwards não custaram ao Estado $1 sequer. Vejamos agora Max Jukes, famoso ateu, contemporâneo de Edwards, o qual frequentemente atacava os discursos, a ideologia e as pregações de Edwards. Max Jukes, ateu, viveu em uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e também deixou um legado para os seus descendentes. Da descendência dessa união entre Jukes e sua esposa, pesquisada por Benjamin, constatou-se que todos os seus descendentes encontrados, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado $1.250.000. A história de Jonathan Edwards é um exemplo de que alguns sociólogos chamam de a regra das 5 gerações. Como um pai cria seus filhos e o amor que eles dão, os valores que ensinam, o ambiente emocional que oferecem, a educação que provém, não só influencia seus filhos, mas as 4 gerações seguintes. Em outras palavras, o que os pais fazem pelos filhos permanecerá pelas próximas 5 gerações. Glória a Deus. Quis trazer isso aqui porque a gente aprende isso quando vê na importância do legado, a importância das gerações, e a gente tem valorizado cada vez menos isso. Nós precisamos, quando a gente está começando, plantando uma igreja, a gente está plantando a igreja dos nossos filhos, os nossos netos, entendeu? Nós precisamos plantar essas sementes. Quando a gente vê uma sementinha, por exemplo, que anos depois, 40, 30 e poucos anos depois, você vê o seu filho recitando o mesmo versículo que você ensinava na beira do leite. E isso é legado. Então, que nós possamos entender a importância dos antepassados, a importância das gerações, a importância das promessas e aguardar no Senhor. Porque aquilo que fala em Hebreus, confiou porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Que nós tenhamos essa fé. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por esses irmãos. Muito obrigado por esse entendimento, Senhor. Muito obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Ó, Senhor, que nós possamos caminhar em fé, caminhar contigo, crescer, Senhor, em fidelidade, Senhor, contigo. Que nós possamos entender que aquilo que nós fazemos na vida dos nossos filhos impacta as nossas gerações, Pai. Ajuda-nos a confiar, a não ter medo da falta de provisão, Senhor. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais depositar sementes naqueles que estão ao nosso redor, nos nossos filhos, nos nossos netos, Senhor. Ó, Senhor, ajuda que nós possamos ser conforme as gerações de Jonathan Edwards, Senhor. Que nós possamos ser lembrados daqui a 5 gerações, Senhor, como aqueles que oravam, aqueles que falavam do Senhor no caminho, Senhor, com os nossos filhos, Pai. Ó, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor falou, Senhor. Abençoa as nossas famílias, aqueles que ficaram em casa, aqueles que vão ouvir ainda essa mensagem, Senhor. Que ela possa crescer e dar fruto a 30, 60 e 100, porque serão terrenos férteis para a Tua palavra. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, bendizendo o Teu nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.